Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Costa, eu sou professor da EBI da classe de 8 a 12 anos da nossa Chamar Kids. Quero agradecer você por estar assistindo essa videoaula e quero falar que eu já estou com saudades, tá? A gente tem o nosso tempo bacana aqui, nossa aula, aprender, fazer o nosso lanche. Beleza? Mas enquanto a gente não pode estar junto, eu quero convidar você para seguir adiante. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a lição 9 da nossa revista Os Amigos de Jesus. O tema é Jesus e as crianças. Hoje vamos aprender que Deus se importa com as crianças. Isso mesmo, se importa com você. Se importa de uma forma especial. Quer ver? Para isso, gostaria que você imaginasse uma coisa comigo. Imagine que você nasceu na época de Jesus. E de repente, fica sabendo que Jesus vai passar perto da sua cidade. Como você faria para ver ele? Qual seria a sua estratégia? Lembre-se que as pessoas faziam qualquer coisa para ver Jesus. Eu imagino que alguns de vocês pensaram em pedir aos seus pais para que levassem vocês até lá. Não é mesmo? Agora vamos ler juntos o que a Bíblia nos diz em Marcos 10, 13 e 16. Vamos lá? Abra comigo, acompanhe. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como as crianças, nunca estará nele." Em seguida, tomou as crianças em seus braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Nesta passagem que lemos, Jesus estava ensinando uma grande multidão. Pense em um lugar com um monte de gente se apertando para chegar perto de Jesus. Naquele tempo era comum os pais levarem os seus filhos para receber uma bênção dos rabinos. Eu te pergunto, você sabe o que são os rabinos? Os rabinos, para quem não sabe, era o cargo eclesiástico comparado aos pastores de hoje em dia. E mais, as crianças não podiam ir sozinhas para ver Jesus. Imagine você e seu pai e sua mãe se apertando para alcançar Jesus e receber uma bênção. Quando os discípulos viram que havia muitas crianças querendo chegar perto de Jesus, ficaram nervosos e tentaram impedir os pais de trazerem as crianças perto de Jesus. Imagine como Jesus ficou indignado com os seus discípulos. Vamos ler Marcos 10, 14 novamente? Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: "Deixe vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele veio para salvar as crianças também. E que as crianças também precisam de Deus. Jesus abraçou as crianças e as abençoou. Com certeza, foi uma experiência inesquecível para todos eles. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você olha para o pastor, ou para mim, você consegue imaginar como nós éramos quando criança? Veja uma foto minha de quando eu era criança. Essa foto foi tirada quando eu tinha cerca de 3 anos de idade. E a minha mãe me conta que essa foto foi tirada quando eu estava indo para a creche. Pouco tempo antes de ir para a creche. Nesse tempo eu morava no Rio Grande do Sul. Hoje eu já tenho 32 anos de idade, graças a Deus. Nossos avós adoram contar as nossas histórias aos nossos filhos. Você já ouviu alguma história dos seus avós sobre os seus pais? Sim, eu acho que você já deve ter ouvido, né? Eles adoram contar essas histórias. De como era, o que eles gostavam de comer, o que eles gostavam de fazer. Não é mesmo? A infância é muito importante nas nossas vidas.
E Deus quer começar uma amizade com você, ainda enquanto você é criança. Agora, no texto bíblico desta lição, vemos que Jesus disse aos seus discípulos que amava as crianças e que elas são muito importantes para Deus. Com certeza, várias crianças foram abençoadas e curadas por Jesus no tempo em que ele viveu aqui neste mundo. Na Bíblia, há várias histórias de crianças que fizeram a diferença servindo a Deus. Vocês lembram de alguma história da Bíblia em que crianças foram fiéis e serviram ao Senhor? Não? Sim? Pois bem, hoje eu vou trazer duas histórias bem rápidas para nós vermos que isso é possível. A primeira história que eu quero trazer para vocês é a história de Joás. Sabemos que Deus livrou Joás da morte ainda quando ele era uma criança. E com apenas 7 anos de idade, ele foi coroado rei de Judá. Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 24, 1 e 2. Vamos lá? Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Agora vamos para a segunda história. É sobre Josias. O avô de Josias, chamado Manassés, foi o pior rei de Israel. Ele adorava a ídolos, sacrificava os seus próprios filhos a deuses e, pior de tudo, o pai de Josias também foi idólatra. Apesar disso, Josias foi fiel a Deus. Começou a reinar com 8 anos de idade, sempre andando no caminho do Senhor. Vamos ler comigo em 2 Crônicas 34, 1 e 2? Acompanhe comigo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Vimos duas histórias agora, duas histórias bem breves. Mas vimos que você pode, sim, fazer o que agrada ao Senhor. Não é porque você é uma criança que você não pode fazer isso. Eu trouxe essas duas histórias bem breves para você ver que isso é possível. Bem, nesta aula podemos ver que as crianças, vocês, são muito importantes para Deus. Também vimos que as crianças, vocês, são muito especiais para Jesus. Vimos também que Deus quer começar um relacionamento com você, iniciando agora, na infância. Como é bom saber que Jesus nos ama e cuida de cada um de nós, não é mesmo? Independente da nossa idade, podemos sentir o amor de Deus por nós. Lembre-se, você é especial para Jesus. Adore a Ele. Faça o que é bom aos olhos dele. Amém? Vamos orar? Papai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por esta aula. Muito obrigado, Senhor, por cada criança que está me assistindo. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças desse mundo, Senhor. Que o teu amor possa alcançar cada uma delas. Senhor, que elas possam ter um relacionamento contigo, Senhor. Senhor, que elas possam, Senhor, sempre ter o Senhor ao lado delas. Nas dificuldades, Senhor. Nas lutas que elas vão ter. Papai, como é maravilhoso, Senhor, ter o Senhor ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, cada criança, Deus. Senhor, cada criança dessa igreja. Cada criança que está me assistindo. Criança desse mundo todo, Senhor. Guarda cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado por ficar até aqui comigo. Eu espero que em breve nós podemos nos juntar. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.